Bom, pessoal, então vamos começar, né, a nossa primeira aula de estrutura da matéria, na realidade, de estrutura atômica, né? Eu montei essas transparências baseado nas figuras do Brad, né? Brad e Sinise, a quinta edição, e Burroughs, Química, elevado à terceira, né? Que seria química geral, química inorgânica e orgânica, né? Mas na realidade, esses conteúdos tem em qualquer livro de química geral, né, que está na nossa ementa, ok? Depois vou compartilhar também, me lembro de compartilhar com vocês uma apostila que pode ajudar vocês também nesse primeiro estudo da estrutura da matéria, né? Bom, então aqui nós sabemos que para a gente começar a trabalhar, como eu disse na semana passada, né, sobre a teoria atômica, ficou estagnada desde os gregos, né, até chegar ao século XVIII, XIX, né, a teoria começou a ser corroborada aqui pelas leis ponderais, né? O que significa leis ponderais? As leis onde eram feitas só medidas da massa das substâncias, né? E chegou-se a algumas conclusões, né? Se vocês sabem, tem a lei de Lavoisier e de Proust, né? Então, a lei de Lavoisier é da conservação da massa, né? Que diz que uma reação química, a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos. Isso aqui vai ser bastante importante e também para chegar na teoria atômica, né? Como que das leis ponderais, né? Chegou-se à teoria atômica, né? Então a teoria atômica conseguia explicar essas leis, né? Então, aqui no caso, as reações envolvem, isso implica que as reações envolvem a reorganização dos materiais, né? Tem um material que ele pode se decompor ou pode ser sintetizado uma nova substância, né? Misturando dois materiais ou decompondo um material, né? De qualquer maneira, num sistema fechado, a massa sempre se conserva, né? Aqui também nós temos a lei das proporções constantes, né? Então, a razão das massas de cada elemento é fixa para um dado composto, certo? Então, por exemplo, a água, nós sabemos que sempre vai ter uma composição de hidrogênio e oxigênio, e essas proporções sempre serão constantes, tá certo? Isso na questão das massas, ok? Bom, aqui no caso, né, aqui já dando um gancho, que o livro dá um gancho já, de cada átomo tem uma massa específica, que tem uma combinação única, a razão da massa é específica. Ou seja, como a gente vai ver, né, a teoria atômica, ela vai explicar aqui por que acontece a lei da conservação da massa e a lei das proporções constantes, né? Aqui tem dois termos também que é bem interessante notar, é que a gente tem o termo lei e tem o termo teoria, né? Qual que é a diferença entre os dois? Nós temos também a hipótese, né? Como, não sei se vocês já ouviram falar da hipótese de Avogadro, né? A hipótese é uma hipótese que foi levantada que não foi comprovada experimentalmente, né? Por exemplo, a hipótese de Avogadro, que um gás ocupa sempre o mesmo volume, uma certa quantidade, né, um mol de gás ocupa sempre o mesmo volume. Se a gente for aprofundar o estudo, nós vamos perceber que temos os gases ideais, eles ocupam sempre o mesmo volume. Os gases reais, eles variam um pouco o volume molar, né? Então, na escola, no ensino médio, a gente aprende, né, que um mol de um gás ocupa 22,4 litros, né, na CNTP. Na realidade, isso é para um gás ideal, e nem todos os gases se comportam de maneira ideal, né? Ou seja, com o tempo, a hipótese de Avogadro não foi confirmada pelos experimentos, e aí ficou em hipótese, tá certo? A lei, quando a gente tem uma lei, é que aquilo, a gente teve uma hipótese e a gente confirmou com dados experimentais, né? Aquilo sempre acontece se eu fizer o experimento. Então eu posso criar uma lei, como essas duas leis, a lei da conservação da massa, né? Sempre que eu tenho um sistema fechado, ocorre uma reação, dos reagentes, né? Eu tenho a formação dos produtos,
E nesse fenômeno, né, da reação química, no sistema fechado, a massa sempre se conserva. A massa inicial vai ser igual à massa final, certo? E lá, da lei das proporções constantes também, né? Observou-se que se eu tenho a água, a proporção de hidrogênio e oxigênio sempre é a mesma, né? Então isso foi confirmado por dados experimentais, tá certo? Só que tínhamos essa lei, só que não sabíamos explicar, né? Não tínhamos uma teoria que explicasse por que que isso acontecia, né? Eu confirmava isso experimentalmente, mas eu não sabia explicar. A partir do momento que eu consigo explicar, eu crio uma teoria para explicar esse fenômeno, tá certo? Então, por isso que a gente tem a hipótese, né, que não é confirmada empiricamente, ou seja, experimentalmente. Eu tenho a lei, né, que as minhas hipóteses são confirmadas experimentalmente, né? Eu tenho a teoria, quando eu consigo racionalmente explicar por que que aquilo acontece, né? E se isso é aceito na comunidade científica, né? Não é só senso comum, né? Ou sair no WhatsApp, né? Que se confirma como uma teoria científica, né? Tem que ser confirmada por toda uma. Hoje em dia, o planeta inteiro, né, vai contestar se foi uma teoria muito importante. Né, a comunidade científica vai dizer se aquilo é coerente ou não, né, com os pressupostos científicos. Tá certo? Então, nós temos aqui as leis ponderais que foram antes das teorias atômicas, né, ou da primeira teoria atômica depois, né, de muito tempo depois dos gregos, né? Os gregos só foram mais uma hipótese também, né? Sugestão de como era formada a matéria, mas nós temos o Dalton, como a gente vai ver, né? Explicando como as leis funcionam para essa teoria atômica, certo? Bom, então aqui na checagem aqui nas transparências, né, do Brown, tem essas checagens da aprendizagem, né? Então aqui, no caso, um exercício, isso aqui era para ter um efeito aparecer depois, mas deixa assim, né? Então, a combustão de magnésio na presença de oxigênio forma o óxido de magnésio. Se 16,88 gramas de magnésio é consumido e 28 gramas de óxido de magnésio é produzido, qual a massa do oxigênio é consumida? Então, reagiu o oxigênio com magnésio e formou o óxido de magnésio. Como teve uma reação, né, da reação entre o oxigênio e o magnésio formando o óxido de magnésio, significa que a massa dos reagentes, a soma das massas dos reagentes, tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Tá certo? Isso aqui ajuda bastante quando a gente está encrencado com estequiometria, né? Você já viu o semestre passado, vai vir também esse semestre. Então aqui, por exemplo, a resolução aqui, ó, a massa dos produtos, né, é igual à soma das massas dos reagentes. Ou como a gente só tem um produto, né, então, mas seria a soma das massas dos reagentes é igual dos produtos, aqui no caso está ao contrário, né? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos, né, a massa dos produtos é 28. E a massa aqui, né, do magnésio mais o oxigênio, né, então a gente tem a massa do magnésio, falta calcular aqui a massa do oxigênio. Se eu passar a massa do magnésio para cá, né, eu passo subtraindo, então 28 menos 16,88 vai dar a massa do oxigênio, que resulta aqui em 11,12 gramas, certo? Bom, e como que a gente pode explicar a luz essa lei, né, à luz da teoria atômica, né? A primeira teoria, né, que dá para explicar bastante coisa, principalmente estequiometria, é quando não estão envolvidos elétrons.
né? Quando a gente não está se preocupando com os elétrons, a gente pode explicar aqui as reações químicas pelo modelo de Dalton. Então, o primeiro modelo, o mais simples de todo, mas a gente consegue usar ele para fazer várias explicações de reações químicas, né? Então, a matéria é constituída de pequenas partículas chamadas átomos, tá certo? Como eu disse a semana passada, átomo significa partícula indivisível, né? Ou seja, essas partículas são indivisíveis, né? Então, tem alguns pormenores, né, da teoria, são esféricos, né, como se fossem o modelo, né, da bola de bilhar, certo? Quando a gente fala em modelo também, é uma simplificação da teoria, né, para que os iniciantes, né, consigam entender por meio de modelos, e aí a gente pode aprofundar explicando toda a teoria. A teoria é muito mais complexa do que o modelo, tá certo? Mas a gente pode chamar de modelo atômico ou teoria atômica, né? O modelo de Dalton seria mais conhecido como bola de bilhar, tá certo? Uma esfera rígida. Okay? Átomos são indestrutíveis, em reações químicas os átomos se reorganizam, mas eles não se separam, certo? Então, se a gente conseguir pegasse aqui a conservação da massa, esse exercício anterior, né? Se nós considerarmos aqui, né, que o, o magnésio tem a massa 16,88 e o oxigênio 11,12, tá certo? Então, se eu juntar esses átomos, né, pela teoria de Dalton também, cada átomo de cada elemento tem uma massa diferente. Então, se por exemplo o magnésio tivesse 16,88 gramas e o oxigênio 11,12, se eles se juntam para formar o óxido de magnésio, então o produto teria 28 gramas, ou seja, seria a somatória da massa desses átomos, certo? É como se a gente juntasse uma laranja e uma melancia, né? E aí, no caso, tem a massa da laranja, a massa da melancia, se elas se ligarem, vai formar uma substância, um composto, né? Laranja-melancia, e esse composto terá a massa da somatória da laranja e da melancia, certo? Bom, então aqui no caso está mostrada aqui também uma outra reação. Então carbono mais oxigênio forma monóxido de carbono, tá certo? Então aqui no caso dois átomos de carbono reagem com uma molécula de oxigênio que tem dois átomos de oxigênio e aí formam duas moléculas de dióxido de carbono. Dióxido não, monóxido de carbono, né? Só tem um oxigênio. E aí, nesse caso, eu tenho duas moléculas, né? Cada molécula tem um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, certo? Se nós nos reportarmos, né, a massa atômica, que a gente vai ver futuramente, se vocês lembram lá do ensino médio, né, se viram isso no ensino médio, a massa atômica do carbono é 12 unidades de massa atômica, certo? E aqui o oxigênio, a massa atômica é 16, né? 16 unidades de massa atômica ou gramas por mol, ok? Então, nesse caso, se nós tivermos aqui, né, vamos supor que seja, vamos transportar isso para gramas, né? Um átomo não tem, a gente não consegue pesar em gramas, mas vamos supor que sejam bolinhas semelhantes, né, aqui representando o carbono, que elas têm uma massa que podemos medir na balança, né? Por exemplo, se cada átomo de carbono aqui tivesse 12 gramas cada um, né? Como é a massa do átomo, mas está em unidade atômica, é uma massa bem pequena, na ordem de 10 elevado a menos 20 por exemplo, né? Que gramas, que é 0,000000020 vezes, né? 20 vezes zero, né, para chegar na massa do átomo, tá certo? Então é uma massa incrivelmente pequena que a gente não consegue medir a massa do átomo, mas conseguimos experimentalmente extrapolar e chegar a uma massa, né, média desses átomos. Okay? Então aqui no caso, por exemplo, se o carbono é 12, né, eu tenho dois átomos de carbono, então a massa do carbono aqui vai ser 24, certo? O oxigênio, a molécula de oxigênio tem dois átomos de oxigênio.
e aí cada átomo tem 16. Então a massa vai ser 32. Vamos colocar a unidade de massa atômica, né? Então o total aqui, a massa do carbono vai dar 24 unidades de massa atômica e a massa do oxigênio, da molécula do oxigênio, vai dar a 32 gramas, certo? No caso do monóxido de carbono, cada molécula ali tem um carbono e um oxigênio. Então, 12 mais 16 vai dar 28. Então, 28 e 28 ali, tá certo? Então, 28 mais 28 dá 56, tá certo? E desse lado aqui, né, então nós temos aqui os reagentes, né, e os produtos. A gente sempre representa, né? Reagente mais o outro reagente reage formando os produtos, certo? Então aqui no caso nós temos 24 mais 32 dá 56. E aqui no caso 28 mais 28, 56 também. Então a massa dos reagentes é igual a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, certo? Confirmando por que as leis ponderais, né? Por que a, a lei da conservação da massa, aqui no primeiro momento, é confirmada pela teoria atômica de Dalton, inicialmente, depois por outras teorias também, mas a de Dalton é a mais simples. Ok? E por que das proporções constantes? Porque aqui, para eu formar o carbono, é uma substância infinita de átomos de carbono, para vai depender se é grafite, se é diamante, geralmente é carvão aqui. Né? Então, os átomos estão interligados entre si, formando uma estrutura complexa. Né? A gente está representando só dois átomos aqui. As moléculas de oxigênio aqui, elas têm uma proporção constante. Sempre por molécula, eu tenho dois átomos de oxigênio. Tá? No monóxido de carbono, a proporção também é constante. Eu tenho carbono e para cada molécula eu tenho um carbono e um oxigênio, certo? Se eu decompor essa molécula, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre, para cada carbono, eu vou ter um oxigênio, né? Colocando a lei das proporções constantes aqui, explicada pela teoria de Dalton, tá certo? A teoria atômica de Dalton, certo? Então, assim, algumas estruturas são mais complexas, aqui está representando dois átomos de carbono, né? Mas, por exemplo, a molécula de água, que é H2O, sempre a molécula de água vai ter dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, as proporções sempre constantes de compostos iônicos, de moléculas e assim por diante, certo? Bom, aqui também nós temos os compostos iônicos, né? Então aqui não é molécula, como a gente vai ver mais para frente, a gente chama de compostos que fazem ligações covalentes. No primeiro momento, formado por não metais, certo? Se eu tenho um metal e um não metal, nós temos os compostos iônicos. E aí, nesse caso, nos compostos iônicos, também as proporções, né? Serão as proporções mínimas, ok? Então, em qualquer amostra de um elemento puro, temos os átomos, todos os átomos são idênticos em massa e outras propriedades, certo? Então, aqui, o que é um elemento químico? Um elemento químico é como se fosse o nome do átomo, certo? Eu tenho o elemento o carbono, né? Na tabela periódica nós temos 118 elementos, certo? Então, por exemplo, o oxigênio é um elemento, né? O hidrogênio é um elemento, o lítio é um elemento, tá certo? Então, se eu tenho uma substância pura, né, formada por apenas um elemento, nós podemos chamar ali que aquela substância é formada ali apenas por átomos de um elemento específico, tá certo? Então, qualquer amostra de um elemento puro, todos os átomos são idênticos em massa e outras propriedades, ok? Os átomos de diferentes elementos diferem de massa e outras propriedades. Então, se eu tenho ali o átomo de sódio, né, ele tem uma massa, né, aqui no caso é 23 gramas por mol, né, e o cloro que é 35,5 ou 35,45, né, a massa média dos átomos de cloro, tá certo? Então, átomos diferentes têm massas e outras propriedades diferentes, certo? Isso é o que fala Dalton,
certo? Mas como acho que nós vamos especificar, né? Mas temos alguns elementos que, dependendo da quantidade, né, de nêutrons, né, pode ser que eles tenham massas muito semelhantes, certo? Mas em geral, tem massas diferentes. Em um determinado composto, os átomos constituintes estão sempre presentes na mesma razão numérica fixa, né? E aqui esse é o exemplo do sal de cozinha, o NaCl, né? A proporção de um composto sempre é constante, né? Então, tanto em compostos moleculares como iônicos, né? For uma substância conhecida, se for uma mistura, aí fica um pouco mais complicado. Mas se for um composto, né, uma substância pura, né, um composto, né, a proporção sempre vai ser constante, certo? E isso é o que fala Dalton, né? No século XX tem as impurezas, não como a substância vai ser totalmente pura, e aí tem especificidades, né? Mas de uma maneira geral, a gente representar uma reação química, né, uma substância pura sempre vai ter uma proporção numérica fixa, certo? Bom, aqui de novo, né, só fazendo mais um exercício, em uma amostra de óxido de magnésio, nós temos 16,89 gramas de magnésio e 11 gramas de oxigênio. Que massa de oxigênio haveria em uma amostra que contém 2 gramas de magnésio, certo? Então aqui, como a proporção é fixa, a razão, né, aqui está em inglês por causa que eu peguei as transparências do livro que estava em inglês, né? Mas aqui no caso, como a relação, a razão das massas é sempre fixa, eu posso dividir a massa do magnésio, por exemplo, pelo oxigênio, e essa relação sempre vai ser constante para um certo composto, tá certo? Então, a massa de magnésio dividida pelo oxigênio de uma certa amostra vai ser igual à massa de magnésio dividido pela massa do oxigênio de uma outra amostra, se for a mesma substância, porque a razão sempre é constante. Então, aqui, se eu tenho uma amostra que é 16, né, sempre fixa, 16 de magnésio e 11,11 para oxigênio, então essa razão sempre vai ser constante, então eu posso fazer essa equivalência. Então, se eu tenho 2 gramas de magnésio numa amostra, a massa de oxigênio aqui eu posso igualar a essa razão aqui, certo? Então aqui se eu fizer aqui, né, passar o x para cá multiplicando, passar esse valor aqui também para cá multiplicando, né? Multiplico esses dois, né, 2 vezes 11,11 vai dar 22,22, né? E aí depois eu divido por 16, né, 16,89. Então, aqui no caso, se eu dividir, né, primeiro fazer a multiplicação e depois dividir, eu vou ter aqui 1,32. Então, para cada 2 gramas de magnésio, eu vou ter aqui 1,32 gramas de oxigênio, certo? Bom, agora a vez de vocês, né? E aí, nesse caso, seria interessante parar um pouco o vídeo e tentar resolver esse exercício, né? Então aqui eu tenho uma amostra de um composto desconhecido. A razão da massa de cloro para carbono é de 47,227 gramas. E cloro, eu consertei isso aqui, acho que aqui o Cl é maiúsculo, né? Eu consertei, mas eu acho que eu coloquei no Google Drive e desconfigurou, tá certo? Mas de qualquer jeito, o que eu salvei para vocês está em PDF, então não desconfigura, né? Eu tinha consertado tudo isso e desconfigurou, mas tudo bem. A proporção aqui então de carbono para cloro é de 47,227 para 4, né, de carbono. Em uma outra amostra, há 0,553 gramas de carbono. Que massa de carbono estaria na amostra? Estranho, né? Eu acho que massa de cloro, né, estaria nessa amostra. Mas eu confirmo. Oh, Deus santo. Bom, mas coloquem aqui, eu vou fazer uma pausa e aí no próximo vídeo eu vejo
se é cloro ou se é carbono. Mas, se eu não me engano, em uma amostra a 0,553 gramas de carbono, que massa de cloro estaria presente, estaria nessa amostra, certo? Alternativa A, 0,1532, alternativa B, 6,52, alternativa C, 0,153, alternativa D, 0,0468, ou E, nenhuma dessas, né, alternativas, ok? Vou fazer uma pausa aqui e vou confirmar. Já está 25 minutos, já está na hora de fazer uma pausinha, aí eu já confirmo para vocês. No próximo vídeo a gente retorna nessa mesma slide.